Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio, aqui de novo com vocês para continuação da Santa Missa. Vamos falar sobre a Santa Missa, estamos falando parte por parte. E no último encontro a Dona Dilce falou da liturgia eucarística. Então tudo que acontece nessa parte da missa foi explicado e a doxologia última, a última oração, né, feita pelo sacerdote, chamada doxologia, por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. A Assembleia, né, o povo reunido, responde Amém. O Amém significa assim seja, né? E agora nós partimos para o rito da comunhão. O rito da comunhão, o padre convida a todos a fazer a oração do Pai Nosso. Então, toda a Assembleia é convidada a fazer a oração do Pai Nosso, que é uma oração ensinada por Jesus Cristo. E a gente sabe, não é um sentido falar sobre a oração do Pai Nosso, mas a oração do Pai Nosso tem 7 pedidos. Os 3 primeiros pedidos é direcionado, né, a Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus, adorando a Deus na Trindade, né, ao Pai. E os 4 últimos direcionados são os pedidos para nós, para as nossas necessidades cotidianas, as nossas necessidades atuais. Mas não vamos entrar nos detalhes, mas são 7 pedidos que é feito no Pai Nosso. Aí depois dessa oração, tem um rito da paz. O padre convida, né, o sacerdote convida todo o povo a dar o abraço da paz. Antigamente fazia o ósculo da paz. O que é o ósculo? É o beijo da paz. Hoje em dia nós cumprimentamos o irmão, alguns dão um abraço, também são convidados a dar o abraço da paz. Mas no tempos de pandemia, no tempo desses vírus, né, por questões sanitárias, nos últimos anos, na Igreja Latina, principalmente aqui na Igreja brasileira, se cumprimentava só de longe. Fazia um tchauzinho assim, cumprimentava, né, com a cabeça para não ter um contato. Alguns anos atrás tinha um vírus da gripe, por exemplo, H1N1, né? E esse vírus também se contaminava por toque, né? Então as pessoas tinham que lavar sempre a mão. Agora com a Covid, muito álcool na mão, então se deixou um pouco de ter esse contato físico, que era um aperto de mão, um abraço, se deixou um pouco. Agora, atualmente, parece que já está voltando aos poucos isso, né, Dona Dilce? Vou pedir para a Dona Dilce se apresentar aqui, porque eu comecei direto. Sou eu de novo. Olha eu aqui, participando junto com o Flávio. Então, o povo sente falta desse toque de amor, porque parece que no Evangelho sempre está falando do abraço, do sopro de Deus, entende? Daquela acolhida que Jesus, o ser humano não fica sem o toque. Pensa uma criança que nasce, quanto ela precisa do carinho da mãe e do pai. Um adolescente que está passando por necessidade assim, espiritual e até de amigos, né? Que precisa do conselho do pai e da mãe. E nós temos muitos gestos, uma piscadinha quer dizer, eu estou contigo, um sorriso é acolhida, temos muitos gestos que transmitem carinho. E esses aí é o gesto que é usado muito pelo povo judeu, o abraço da paz, o ósculo da paz. Jesus foi entregue por um ósculo da paz. Beijo, né? O beijo. Ósculo é beijo no rosto. Sim. Assim, eu ia falar uma coisa. Então, o que eu teve um testemunho, eu ouvi, Dona Dilce, que uma pessoa, assim, ela não era católica, assim, ela era batizada na igreja, mas não ia à missa, tudo, e ela vivia falando mal, né,
assim, da igreja, porque não entendia o rito, a liturgia, né, da Santa Missa. E um amigo convidou ela. Ela ficou meio assim sem graça, né, porque é um amigo muito querido, e ela acabou indo. E ela disse que se converteu. Um dos pontos chaves principais foi nesse rito da paz. Porque ela veio, todo mundo abraçava ela, gente que ela nem conhecia. O amigo dela, sim, ela tá ali, ele deu um abraço, e depois viu um monte de gente cumprimentando, abraçando ela, e ela sentiu o abraço de Deus nesse momento. Ela falou, mas como que eu posso falando mal aqui desse povo todo, esse povo vem, me abraça, e eu olho para um lado, um tá sorrindo, eu olho para o outro também, outro tá feliz. Então ela diz que se foi, sentiu abraçada por Deus. E daquele momento parece que o coração dela se abriu e ela sentiu realmente aquele amor, né? Aquele calor de Deus na vida dela. Então ela começou a olhar, ver a Santa Missa com outros olhos por causa de um simples abraço, Já né? pensou? Que é esse contato que a senhora falou. O ser humano precisa desse contato. Precisa. E a gente não tem que repetir o que Jesus fez, né? Ser outro Cristo aqui na Terra. Jesus acolhia todos assim, né? Com um abraço, com um sorriso, estava sempre pronto a ajudar, a perdoar. Ele não precisava ter rejeitado o beijo do Judas? Sim. Ele Porque já era o sabia. beijo que entregava que ele era o Cristo para ser preso. E, no entanto, ele não rejeitou, deixou que acontecesse, não é? Sim, ele já sabia, tanto é que ele fala, com um beijo que tu me traz. Então, e aí depois desse rito da paz, tem a fração do pão. O sacerdote, ele parte a hóstia, porque na igreja é muito assim. Na igreja de Jesus não existe dividir. Quem divide é o inimigo. Então, na igreja de Jesus existe a partilha. Nós partilhamos. Nós damos daquilo que é nosso, entregamos para o outro. É que nem Jesus falou, né? A minha vida ninguém tira, eu a dou livremente. Né? Então, aqui o padre ele parte a hóstia e consagrada, simbolizando o corpo de Jesus partido. E uma coisa quando se parte a hóstia, nas duas partes nós temos 100% Jesus. A consagração, o Jesus está na menor fração do pão, aquela menorzinha. Por isso que os vasos sagrados são purificados logo após a comunhão, né? E a gente vai ver isso mais para frente, com todo cuidado, para que nada se perca. O padre que o espera corpo um pouquinho de água, né, dentro do cálice. e Depois purifica. ele faz assim e tal, e ele bebe. E ele bebe, aí vem com sanguíneo, que é aquele paninho branco de linho, né? E ele limpa, até que não purifica tudo, purifica tudo. E aí o corporal que é estendido na mesa, aquele pano branco de depois a linho gente também. pode até mostrar os paramentos. Isso é bem interessante. Alguns prestam atenção, tem outros que acontece um monte de coisa na missa e não sabe nem o que está acontecendo, né? Já não falaram para mim que o padre estava lavando os trem que ele usou? Lavando, né? São os vasos sagrados, né? Esses vasos vêm bem do dia antigo, né? Das antigas escrituras, os sacerdotes lá da tribo de Levi já utilizavam, né? Então, e o padre, então, simbolizando o corpo de Cristo, ele parte. Aí vem a oração do Cordeiro de Deus, aquela que João Batista aponta, né? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Aí o padre pede também para que a gente reze. Geralmente é um canto, né? Cordeiro de Deus, que tirar o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Muitas vezes a gente só rezamos. Fala-se 2 vezes isso e no último, na terceira recitação, fala: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, né? E eu tô gostando, dona Gil, sabe do quê? De falar em latim isso. Agnus Dei, que tollas peccata mundi, miserere nobis, né? Aí de novo, aí no final, né? Agnus Dei, que tollas peccata mundi, dona nobis pacem, né? Dai-nos a paz. Então, depois disso, vem a comunhão. Os fiéis recebem o corpo e o sangue de Cristo. Antes de comungar, recitam: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Essa é a frase que o centurião falou, né? Teve um milagre de Jesus, a dona Dilce pode contar para nós como com esse milagre o centurião chegou para Jesus, a filha dele, né, estava morrendo, o servo do centurião, né? Então, e quando ele diz, eu não sou digno que entreis em minha casa, Minha morada. ele se justifica, porque ele era pagão, ele era romano. Então não era justo que Jesus, sendo um homem santo, entrasse na casa dele. E isso foi um ato de humildade tão grande que comoveu Jesus. E ele falou, não recebi tamanho testemunho de fé nem na minha própria terra. E foi verdade. E ficou sendo uma parte da missa para mostrar que mesmo nós sendo pecadores, nós também louvamos e atendemos a Jesus e sabemos que se Ele falar uma única palavra em nosso favor, nós seremos perdoados. Vocês perceberam que nós começamos a missa pedindo perdão, depois nós passamos pela assim, educação que Deus nos dá através da palavra, passamos pela santificação do corpo e do sangue de Cristo, e agora que nós vamos receber a comunhão, pedimos perdão mais uma vez, reconhecemos que nós somos pecadores, não é, Flávio? Sim. E a nossa humildade é grande e é aceita por Deus. Verdade. E esse centurião, ele é uma pessoa assim muito poderosa, né? Que ele até justifica. Ó, eu tenho soldados que se eu falar vai, ele vai. Se eu falar vem, ele vem, né? Para todos eles, todos os soldados. Então, uma só palavra que eu faço, eu sou obedecido. E ele quis dizer que Jesus a mesma coisa, né? Ele só precisa falar e aquilo se cumprirá. E essa mesma fé que nós devemos ter. Ele não falou, isto é meu corpo, isto é meu sangue, nós acreditamos. É mistério de fé, né? Mistério de fé. Tudo aquilo que Jesus falar, nós acreditamos. Tudo que Jesus falou, nós acreditamos. Porque ele ouviu de quem? Do próprio Pai, né? Ele falou, tudo que eu vos digo, eu ouvi do próprio Pai. Eu vim aqui cumprir, né? Aquilo que já foi falado pelos profetas nas antigas escrituras. Eu não vim abolir lei alguma, eu vim dar pleno cumprimento. E ele cumpriu toda a vontade do Pai, como a dona Dilce já falou na liturgia eucarística. Aí depois disso, o padre comunga primeiro, aí vem os ministros também, o próprio padre, distribuir a comunhão. Nós fazemos uma procissão para receber essa comunhão, comungar o corpo e o sangue de Cristo. Antes da comunhão, o padre fala o corpo de Cristo, nós devemos responder amém e comungar. Quais são as formas de comunhão? Inclusive, essas formas têm dado muita polêmica aqui na Igreja Latina, sobretudo na Igreja do Brasil. Você pode receber de joelhos, se você quiser receber de joelhos, você tem esse direito, ou pode receber em pé, ou diretamente na boca, ou na palma da mão. Na palma da mão tem que ser com todo cuidado, sempre a mão esquerda em cima, a mão direita abaixo da esquerda, espera o ministro ou sacerdote repousar o corpo do Senhor na sua mão, com todo cuidado, não precisa pressa nem nada, você pega com a mão direita e comunga. Preste atenção se não ficou nenhuma partícula nos dedos ou na palma da mão, por isso que esse modo muita gente não gosta de receber, porque para não profanar o corpo e o sangue do Senhor. Muita gente, pessoas comungam assim com a boca e depois bate assim, ó. E não pode, isso não pode se fazer jamais, isso é sacrilégio. Ou bater na camisa ou na calça assim, não. A gente tem que olhar se ficou alguma coisa e com muita atenção, com muito zelo, com muita piedade, porque nós estamos comungando o corpo do Senhor Jesus. Mas por que só o padre bebe o sangue? Porque não existe corpo sem sangue, não existe sangue sem corpo. Então, todo o corpo há sangue. Vivo, então, né? Jesus está vivo então, ali, corpo, sangue, alma e divindade. Então. Mas ele é só uma parte.
é só uma parte, não, ele está por inteiro. Se Cada for só o partícula. vinho, se for só o pão, tá inteiro, Por né? inteiro. Ah, aquela partículazinha que ficou na sua mão é o corpo de Jesus, ele está ali por inteiro, por isso que nós devemos ter muito cuidado. Ou você pode receber na boca. Se for receber na boca, coloca as mãos para baixo ou as mãos para trás. Com muito cuidado, coloque a língua para fora, não precisa colocar o linguão todo. E espera que o ministro vai colocar na sua língua e você pode até colocar a mão assim para que não caia e comungar, tá? Diretamente na boca. Isso tudo com muito cuidado, muito zelo, para que não se perca, né? Não caia, o corpo do Senhor não se perca. Aí termina, depois dessa comunhão, todos comungam, o padre vai purificar todos os vasos utilizados ali, e para que sejam guardados, e depois aquele corpo corporal, aquele pano grande de linho quadrado que fica sob o cálice e a patena, onde fica o corpo de Cristo, que ele usou a hóstia magna para a consagração, ele vai purificar e esses panos todos vão ser guardados e vão ser lavados posteriormente em água corrente, e essa água que for lavada vai ser colocado num vaso de planta ou num pé de uma árvore para que nada se escorra no lixo ou no esgoto, né, dona Dilce? Isso é um zelo muito grande que nós temos com o corpo do Senhor, que se porventura ficou, né? Mas o padre é tão piedoso que eles tomam tanto cuidado para que nada se perca, mas se eventualmente uma partículazinha picar, ainda além disso tem todo esse cuidado, né, não diz? Depois que as sacristãs, a pessoa é em purificar, né? Sempre quando a gente fala do corpo do Senhor, a gente purifica. Purificar os panos não porque a gente está usando o corpo do Senhor. O corpo do Senhor tem que ser purificado, né? Não o pano. O pano é o pano, a patena é a patena, né? E tudo aquilo que toca no Senhor geralmente é revestido de ouro. Então, a patena, por dentro do cálice também, o sacrário, onde, por exemplo, na Santa Missa, restou algumas partículas. O corpo do Senhor está ali na âmbula, ela é depositada no sacrário. Geralmente, o sacrário, ele também, por dentro, ele é revestido de ouro. Então, tudo aquilo para mostrar a realeza do nosso Deus. A Eucaristia, o corpo do Senhor, né, dona Dilce, é o que a igreja tem de mais valor. Não é aqueles bens que estão no Vaticano, não é aquelas pinturas, aquelas paredes que todo mundo fala, não é aquela igreja bonita que tem aquelas peças de ouro, de prata, não é nada disso. O que a igreja tem de mais importante é o próprio Senhor Jesus Cristo. É o nosso Deus sacramentado, né? Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Já diz uma jaculatória, né? Que é essa breve oração. Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Depois que recebe a comunhão, algumas pessoas, dona Dilce, se ajoelham, mas a senhora falou também que não precisa ajoelhar, porque você já está com o Senhor dentro de você, né? Eu costumo imaginar o seguinte, dona Dilce, é corpo e sangue do Senhor. Ele se juntando ao meu sangue e correndo nas minhas veias, o Senhor batendo no meu coração. Tanto é que uma oração que eu peço muito é que Jesus tome conta, assim, ele preencha cada espaço do meu coração. Todo o meu coração, bem lá no fundinho, onde não tem aquele espaço, que ele vá lá também. Que ele preencha o meu coração, a minha mente, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Seja para Jesus, nesta vida e na vida que há de vir, porque é promessa dele. Essa vida gloriosa, né? E aí termina, dona Dilce. Depois virá a oração após a comunhão, já se encaminhando para os ritos finais, né? E aí vamos falar no próximo encontro. Por enquanto é só. Eu vou me despedindo aqui, depois a dona Dilce se despede, pedindo a Deus
que nos cumule de toda a graça e de toda a bênção, que o Espírito Santo também nos ilumine. Divino Espírito Santo, iluminais com seus dons e santificar-nos pelo vosso amor. Tchau. Também vou me despedindo, desejando a vocês que de agora em diante vocês tenham muito, muito mais amor pela missa e saiba que tudo que vocês fizerem de bom durante a missa, o louvor, tudo saído do seu coração, chega direto ao coração de Deus. E vocês vão sair da missa santificados e abençoados com aquelas graças que vocês pediram. Gente, amem a Deus, pelo menos como o grão de mostarda, aquele pouquinho que Jesus pede. Porque o amor de Deus é muito grande por cada um de nós. Que Deus seja louvado e glorificado em todos os momentos que nós damos graças a Deus pela nossa vida. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau.